Bem, pessoal, vamos continuar nossas videoaulas sobre integrais. Lembrando que na última videoaula nós vimos primitivas e você deve estar mais familiarizado com essa tabela se você fez os exercícios propostos ou se você estudou um pouco. É importante lembrar dessa tabela porque durante os métodos de integração que iremos ver, vamos sempre tentar sair de uma integral difícil e chegar em uma integral que a gente saiba resolver, que são as integrais dessa tabelinha aqui. Esse slide aqui, ele mostra só a simbologia, mas vamos lá. Nós temos o símbolo de integração, né, que é esse símbolo aqui. Quando esse símbolo aparece, ele nos diz assim, ó, que a gente quer saber qual foi a função que derivamos que resultou no f de x, né, nesse integrando aqui. Mas a função que derivamos em relação à variável que está aqui, em relação à variável x aqui no caso. Nos próximos cálculos vocês vão ver que você pode derivar ou integrar em relação a várias variáveis, né? Ou seja, são os cálculos de várias variáveis. Então, aqui está escrito o seguinte, a integral de f de x em relação a x. Então integral é a mesma coisa que primitiva, você deve ter pensado assim, né? Você pode encarar dessa forma, por exemplo assim, se eu vou fazer a primitiva de f de x elevado à quinta, você deve estar bem acostumado já que a gente calcula daquele jeito lá pela formulinha da tabela. 5 mais 1 divide pelo resultado, soma c. Legal. Escrever integral de x à quinta em relação a x quer dizer que eu vou calcular a primitiva de x à quinta em relação a x. Bem, vamos lá. Falar um pouco sobre as propriedades. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a integral é o inverso da diferenciação? Então, se eu derivar e depois integrar, é a mesma coisa que eu não ter nem derivado a princípio. Porque vai resultar na mesma função que eu derivei, depois integrei. É que nem multiplicar e dividir pelo mesmo número. Você multiplica por 2 e divide por 2. Você chega no mesmo número que você tinha antes. Somar e depois subtrair também o mesmo número. Tenho 7, somo 3 e subtraio 3, vai dar 7. Outra propriedade, se eu tenho uma constante, né, integral de uma constante da função em relação a x. Constante que multiplica a função, isso tudo em relação a x. Eu vou manter a constante multiplicando e fazer a integral da função em relação a x. Vocês lembram da primitiva lá da tabelinha? Que eu mantinha a constante e fazia a primitiva da função? Essa aqui é a mesma propriedade, é a mesma coisa. Tem gente que gosta de pensar nessa propriedade da seguinte forma. Eu pego a constante e tiro fora da integral. E aí eu integro o resto. Também pode pensar dessa forma, isso aqui é mais fácil. Só tem que lembrar que tem que manter a constante. Outra propriedade aqui. A integral da soma é a soma das integrais. Então, se eu estou integrando duas funções que estão somadas, é a mesma coisa que eu integrar uma e somar com a integral da outra. Somar ou subtrair, no caso, né? Lembrando que a subtração é uma operação de soma com negativo. Então, vamos lá. Por exemplo, assim, ó. Como essa última propriedade acaba pegando no pé um pouco das pessoas, eu resolvi colocar ela separada aqui. Então, por exemplo, integral de x² menos 2x mais 5. É só fazer a primitiva de x², primitiva de menos 2x e a primitiva de 5. Se você resolver aí, você vai ver que dá certinho isso daí. Lembrar sempre, né, de somar constante. A gente viu o porquê na última aula, que essa constante aqui aparece. Na sequência das videoaulas, a gente vai ver os seguintes métodos de integração. Integral por substituição, que é o que a gente vai ver na videoaula de hoje. E depois, nas outras videoaulas, nós ainda vamos ver integral por partes, integral de algumas funções racionais por funções parciais e integração por substituição trigonométrica. Então, hoje, começando a falar sobre integral por substituição, o que
Eu vou primeiro fazer um pequeno algoritmo aqui com vocês, uma pequena sequência de passos, mostrar um exemplo e depois mostrar por que funciona. Porque se eu mostrar por que funciona antes, acaba ficando mais complicado. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer para integrar por substituição? Integrar por substituição. Nós temos que fazer o seguinte. Primeiro a gente vai chamar uma função de u. A gente vai pegar uma função que a gente está integrando lá e chamar de u. Depois que a gente fizer isso, nós vamos derivar u em relação à variável que ela depende. Vai ser uma derivada de u em relação a x, derivada de u em relação ao tempo, e por aí vai. E depois a gente vai reescrever aquela função que a gente está tentando integrar, ou seja, reescrever o integrando, em termos de u que a gente encontrou, ou melhor, definiu. E aí a gente integra. A gente integra porque vai ser fácil integrar, de acordo com as regrinhas que a gente tem. Vamos ver um exemplo para que isso aqui ficar mais fácil, ficar mais claro. Por exemplo, x² mais 1 elevado a 50 vezes 2x. Eu quero a integral desse bicho aqui, desse cara aqui. Então aqui está o meu f de x. Eu vou escolher uma função que está aqui para chamar de u. E a função que eu vou escolher vai ser x² mais 1. Depois eu vou ensinar vocês como pegar esse u aí ou como ver esse u. Vamos lá, mas eu vou chamar x² mais 1 de u. Derivar u em relação à variável que ela depende. Ela depende de x, então eu vou derivar u em relação a x. du dx é 2x. Agora eu vou fazer um absurdo matemático. Os matemáticos não gostam disso, não aceitam falar isso, mas você pode pensar no seguinte: passa o dx para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó, du é igual a 2x dx. Na verdade, o que você está fazendo é multiplicando aqui pelo infinitesimal de x e aqui pelo infinitesimal dx. Então, passou o dx multiplicando, chegou nisso daqui. Então, o teu du é 2x dx. O que isso significa? Significa que você pode reescrever essa função. Lembra que eu falei? A gente chama uma função de u, deriva u em relação à variável que ela depende, reescreve a integral e integra. Então vamos reescrever isso daqui em termos de u. Isso aqui é u. 2x dx é du. Então vai ficar integral daquilo ali, é a mesma coisa que eu escrever integral de u elevado a 50 du, e isso aqui eu sei integrar fácil. É só lembrar das minhas regrinhas de primitiva. Soma 1 no expoente, divide pelo resultado, soma c no final. Certo? Então essa é a nossa resposta. Não, não é. Nossa resposta não dependia de u. Nossa resposta depende de x. Então é só eu voltar o meu u para o que é o x. E a minha resposta, então, para essa integral aqui, é isso aqui. Ou seja, essa integral é igual a isso aqui. Beleza. Por que isso funciona? Funciona pela seguinte maneira. Se você examinar a regra da cadeia do ponto de vista da antiderivada, ou seja, é o contrário da regra da cadeia. Lembra que a primitiva era o contrário das regrinhas simples de derivação? O método de substituição é o contrário da regra da cadeia. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Suponha que você tem um fão, que é a primitiva de f'. Com isso você está acostumado. E tem um g de x que você sabe derivar. Se você aplica a regra da cadeia numa função fão composta com g de x, ou seja, é uma função composta aqui, né? É um fão que depende de outra função. Então eu tenho que usar a regra da cadeia. Se eu for derivar
O fão, que depende do g de x, é a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Fão linha, derivada da de fora, de g de x, vezes derivada da de dentro, g' de x. Beleza. Lembra que eu falei para vocês que a integral, a propriedade lá, se eu derivo e depois integro, é a mesma coisa que eu não ter derivado? Então, se eu integrar esse cara aqui em relação a x, é a mesma coisa que eu chegar nesse rapaz aqui, né? Ou seja, se eu integro aqui, eu chego aqui. Eu escrevi isso na linha de baixo. A integral desse senhor é igual a esse senhor, mais a constante arbitrária que eu tenho que colocar. A gente viu o porquê dessa constante na última videoaula. Vamos lá, vamos continuar. Só reescrevi lá em cima. A mesma coisa lá, só está reescrito. Eu falei para vocês que fão era a primitiva de f', né? Então f' é a derivada de fão. A derivada de fão eu chamei de f'. Então f' é igual a f', certo? Se f' é derivada de fão e f' é derivada de fão, então f' é igual a f'. A única coisa que eu vou fazer então é reescrever isso aqui para f'. Vou reescrever esse cara aqui, ó. Só isso. Está reescrito. Beleza, vamos continuar. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia chamar uma função de u? Então, é aí, ó. Se a gente chamar o g de x de u, então a gente deriva u em relação a x, é a derivada de g de x, que é g' de x. Beleza. Passo o dx multiplicando. O que vai acontecer? du é g' de x dx. Olha aqui, ó. G' de x dx. Olha o u aqui, ó. U é g de x. Isso aqui é du. Então, a integral de uma função que depende de u em relação a u é exatamente quem eu quero. Uma função zona que depende de u mais uma constante. É por isso que aquele exemplo que a gente viu dá certo resolver por integração e por substituição. O que a gente está fazendo são esses passos aqui. Isso aqui é o que o pessoal chama de dedução da integração por substituição. Estou deduzindo, né? Está só mostrando que é igual. Bem, vamos lá. Vamos continuar. Vamos fazer um outro exemplo para aprender o método, para ficar com o método. Como aplicar o método. Por exemplo, seno de x mais 9 dx. Quem você escolhe aqui para chamar de u? Vamos escolher aqui o x mais 9. Então, u é igual a x mais 9. Derivar u em relação a x. Derivada de constante some, então isso aqui é 0. Derivada de x é 1. Então, du dx é igual a 1. Passo o dx para o outro lado. 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa. Então, 1 vezes dx é o dx. Então, du é igual a dx. Olha aqui o nosso du. Então, a integral de seno de x mais 9 dx é a mesma coisa que eu escrevi. Integral de seno de u du. O meu u é isso aqui. O meu du é isso aqui. Integral de seno é bem simples, né? Menos cosseno de u mais c. Lá das regrinhas de primitivo. E aí, eu reescrevo o meu u na forma do x, né? U é x mais 9. Então, menos cosseno de u é menos cosseno de x mais 9. Beleza. Aí o cara pega e pergunta, mas quando eu estou frente a frente com uma integral, como que eu vou saber a função que eu vou chamar de u? A resposta para isso é muito simples. Tem que resolver muito exercício e você vai acabar pegando o ritmo. Tem que praticar. Mas basicamente é você tentar enxergar a função composta. O fão de g de x. E aí você chama o g de x de u. Derivo u em relação a x, passo o dx multiplicando, substitui na função, reescreve, integra.
Beleza. Tem um jeito mais fácil de eu escolher o U? Cientificamente, método, técnica, não. É prática mesmo. Então você nunca vai ver nenhum professor teu te falando isso e nunca vai ver nenhum livro te ensinando isso. Isso aqui funciona para cerca de, sei lá, não faço a menor ideia, mas vamos por aí, 90% das integrais. As integrais que você encontra em prova, em coisa, isso daqui funciona. Então pode usar tranquilo, se não der certo, você vai conseguir sair disso daqui chamando outra função de U. Mas para você primeiro escolher o U, tenta lembrar do LIAT. O que é o LIAT? Funciona assim, ó. Se você tem um logaritmo, você pega o logaritmo. Se você não tem logaritmo, passa para o I. O que é o I? É a inversa da trigonométrica. Se tiver uma secante, uma cossecante, uma cotangente, aí você pega a inversa da trigonométrica. Não tem logaritmo, não tem inversa da trigonométrica, parte para a aritmética. Se tem um mais, um menos, uma potência, pega essa parte da função. Se não tem aritmética, parte para as trigonométricas. Vai ser o seno ou o cosseno ou a tangente. Né? Alguma função trigonométrica. Não tem nada disso, parte para a exponencial. A exponencial vai ser o seu U. Então, por exemplo assim, ó, vou fazer um exemplo com vocês para usar o LIAT. Cabulosa, né? Seno de 2θ dividido por 1 menos cosseno de 2θ elevado ao quadrado em relação a θ. Vamos lá. Tem logaritmo nessa função aqui? Não, não tem logaritmo. Então vamos passar para o próximo. Tem inversa da trigonométrica? Tem cossecante, secante? Não, não tem. Então vamos passar para a próxima. Tem alguma aritmética aqui no meio? Opa, 1 menos cosseno de 2θ. Uma aritmética. Uma continha aqui de mais e menos. Beleza, vamos pegar essa daí para ser o U. Vou chamar o U de 1 menos cosseno de 2θ. Pegando aqui de novo. 1 menos cosseno de 2θ. Deriva 1 em relação a θ, que é a variável que ele depende. Derivada de 1 é 0. Derivada de menos cosseno de 2θ. Derivada de fora vezes a de dentro. Derivada de menos cosseno, seno. Vezes derivada da de dentro, 2. Então é 2 seno de 2θ. Passo o dθ para o outro lado multiplicando. Fica 2 seno de 2θ dθ. Só que aqui, ó, eu não tenho 2 seno de 2θ dθ. Eu tenho seno de 2θ dθ. Então, o meu du aqui não tem 2 seno de 2θ. Então, eu passo 2 para o outro lado. Eu estava multiplicando, passo dividindo. Ou melhor, divido os dois lados por meio. E sobra seno de 2θ dθ, que é exatamente quem eu tenho aqui. Então, eu vou substituir, na hora que eu for fazer essa integração, eu vou substituir seno de 2θ dθ por meio du. Então vai aparecer um meio dentro dessa integral aqui, multiplicando. Meio é constante, lembra disso? Como que é a integral de uma constante que multiplica uma função? Eu tiro a constante para fora da integral e resolvo a integral. No final eu multiplico pela constante, de boa. Então vai sair um meio daqui de dentro. Eu estou falando isso porque eu vou deixar para vocês resolverem com essas dicas. Eu nem sei se pode chamar de dica. Mas continua daqui para frente a continha. Chama isso aqui de U, chama isso aqui de meio du e resolve. Tranquilo. Mais exercícios de substituição tem lá na página 418 do Stuart. Lembrando que eu usei a 5ª edição. Os exercícios do 1 ao 20 são muito bons para você pegar o ritmo nesse negócio de escolha do U, substitui, integra, tal, segue o algoritmo lá, chama de U, deriva, reescreve, integra. É isso aí, bons estudos, pessoal, boa sorte e até a próxima. Valeu!